Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Polímata, onde desvendamos as engrenagens do passado para entender o nosso presente. Hoje vamos mergulhar em uma das mais incríveis e trágicas sagas da história, o Plano Darien. Imaginem uma nação orgulhosa, com ambições globais, mas com poucos recursos, apostando tudo em um sonho audacioso, criar uma colônia próspera em uma terra exótica, no coração do que hoje conhecemos como Panamá. Um plano que começou com esperança e entusiasmo, mas que culminou em desastre, definindo o futuro da Escócia para sempre. Preparem-se para uma história de bravura, falha e um preço terrível. No final do século XVI, a Escócia enfrentava um cenário econômico desafiador. A Inglaterra prosperava com seu vasto império, enquanto a Escócia, uma nação independente, mas economicamente subjugada, buscava desesperadamente uma saída. A ideia genial, ou talvez temerária, surgiu. Criar uma rota comercial terrestre através do Istmo do Panamá, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico. O objetivo era rivalizar com as potências coloniais europeias, especialmente a Espanha, e transformar a Escócia em um centro de comércio global. Esse ambicioso empreendimento foi batizado de Companhia Escocesa das Índias e das Américas, e seu foco principal seria a colônia de Nova Alexandria, em Darien. O financiamento do Plano Darien foi um feito notável para a Escócia da época. Quase um quarto de toda a riqueza monetária do país foi investida neste projeto audacioso. Em 1695, o Parlamento escocês sancionou a criação da Companhia Escocesa das Índias e das Américas, autorizando-a a levantar capital através da venda de ações. O entusiasmo foi tão grande que homens e mulheres de todas as classes sociais, desde a nobreza até os mais humildes camponeses, contribuíram com suas economias. A resposta foi avassaladora, levantando uma quantia impressionante que, para muitos, representava a esperança de um futuro próspero e independente para a Escócia. A expedição, composta por 5 navios e cerca de 1.200 colonos, partiu de Leith, na Escócia, em julho de 1698. A viagem foi longa e árdua, atravessando o vasto Oceano Atlântico. Ao chegarem à costa caribenha da atual Panamá, encontraram um local que parecia promissor, uma península com acesso a 2 mares. Batizaram o assentamento de New Edinburgh e o território de Caledônia. A intenção era estabelecer uma base estratégica para o comércio transcontinental, atraindo mercadorias da Ásia e das Américas e redirecionando-as para a Europa, contornando assim as restrições comerciais impostas pela Inglaterra e pela Espanha. No entanto, o paraíso logo se revelou um inferno. A escolha do local para a colônia foi desastrosa. A região de Darien, conhecida como a Costa das Tempestades, era notória por seu clima implacável, com chuvas torrenciais e furacões frequentes. Pior ainda, os colonos escoceses, acostumados a um clima temperado, não possuíam imunidade contra as doenças tropicais prevalentes, como a febre amarela e a malária. A falta de conhecimento médico adequado, de saneamento básico e de suprimentos suficientes agravou a situação, transformando a esperança inicial em um pesadelo de sofrimento e morte. A estratégia escocesa de estabelecer uma colônia neutra para o comércio global rapidamente enfrentou obstáculos diplomáticos intransponíveis. As grandes potências europeias, especialmente a Espanha, que reivindicava soberania sobre a região, viram o Plano Darien como uma ameaça direta aos seus interesses coloniais e rotas comerciais estabelecidas. A Inglaterra, apesar de ter permitido a criação da Companhia Escocesa, secretamente pressionou outras nações a não negociarem com a nova colônia, temendo que o sucesso escocês pudesse minar seu próprio poderio marítimo e comercial. A diplomacia da época agiu como um veneno lento, isolando os colonos. As tentativas de obter reforços e suprimentos da Escócia foram marcadas por atrasos e insuficiência. Uma segunda expedição, enviada em 1699, encontrou a colônia em estado de desolação ainda maior. Os colonos sobreviventes estavam famintos e doentes, e a esperança se esvaía a cada dia. Sem o apoio logístico e militar prometido, e com a hostilidade crescente das populações indígenas locais e dos espanhóis, a situação tornou-se insustentável. O sonho de uma Caledônia próspera no Novo Mundo desmoronava diante da dura realidade de um ambiente hostil e do isolamento estratégico. Os colonos remanescentes, diante da fome, das doenças e da falta de esperança, finalmente tomaram a difícil decisão de abandonar o que restava de New Edinburgh. Em março de 1700, após menos de 2 anos de ocupação, os últimos sobreviventes embarcaram em seus navios, levando consigo apenas as memórias amargas de um sonho que se transformou em pesadelo. O fracasso do Plano Darien representou uma perda devastadora para a Escócia. Cerca de 2.000 colonos morreram, e a economia do país, que havia investido massivamente no projeto, sofreu um golpe severo, empurrando a nação para uma crise sem precedentes. O desastre de Darien teve consequências profundas e duradouras para a Escócia. A perda de vidas e o colapso financeiro abalaram a confiança nacional e expuseram a vulnerabilidade da Escócia como nação independente diante das potências europeias.
A Inglaterra, vendo a fraqueza escocesa, aumentou a pressão para uma união política. A elite escocesa, confrontada com a perspectiva de mais instabilidade econômica e a possibilidade de intervenção militar inglesa, começou a considerar seriamente a proposta de união. O fracasso em Darien, paradoxalmente, tornou a união com a Inglaterra uma alternativa mais atraente para garantir a sobrevivência e a estabilidade da Escócia. Em 1707, a Escócia e a Inglaterra uniram-se para formar a Grã-Bretanha. A união, impulsionada em grande parte pelas consequências do fracasso de Darien, alterou para sempre o curso da história escocesa. Embora a perda de soberania fosse um preço amargo, a união proporcionou à Escócia acesso aos mercados e recursos do crescente Império Britânico, permitindo sua recuperação econômica e a expansão de sua influência global, especialmente através de figuras proeminentes na política, ciência e literatura do Império. O Plano Darien, portanto, é uma lembrança vívida de como um sonho audacioso, mesmo em seu fracasso, pode inadvertidamente pavimentar o caminho para transformações históricas monumentais.